Vamos começar com a caminhada, o fim da caminhada do Nicolas, tá? Tivemos aí uma movimentação, eu reputo grande, né? Segundo a polícia era 100 mil, aí uns jornais disseram que era 20, 30 mil, etc. Visualmente era muito grande, tá? Visualmente era muito grande num domingo de muita chuva e raios em Brasília. E óbvio que isso importa, tá? Óbvio que isso importa. Sem muita propaganda anterior, foi naquela semana, o cara falou, eu vou, foi juntando de gente, é um movimento orgânico, é um movimento forte. Serviu para alguma coisa? Sim, serviu. É aquela leitura que a gente fez lá no sábado. Serviu para animar a direita bolsonarista que estava meio que já cansada de muitas manifestações e nada acontece, com palavra de ordem, com gritaria. A gente já vinha vendo um esvaziamento dessas manifestações, que tem trio elétrico, tem um monte de gente discursando, e que estava perdendo um pouco, né, dessa motivação. Um pouco não, estava perdendo muito. Estava esfriando, vamos dizer assim, e estava muito mais no automático do que no orgânico, né? A caminhada do Nicolas foi o extremo oposto, cara. Ainda que seja, ele fez um golpe de marketing, tudo bem, não vem ao caso. O caso é que ele saiu, começou a andar, foi caçoado pela esquerda e de repente as pessoas foram se unindo, foram se sentindo chamadas, foram se juntando, foram indo, pessoas foram patrocinando comida, bebida, etc e tal. E eles, depois de uma semana, chegaram a Brasília com um grupo, muita gente, né, que não tinha pensado em estar lá, não tinha se programado para estar lá, e lá estava, debaixo de muita chuva, sem desistir. Então, me parece que renasce um certo ardor, e isso é essencial para um ano de eleições, tá? Isso é imprescindível que no ano das eleições as pessoas estejam, vamos dizer, apaixonadas por aquilo, né? Vontade de ir lá, de lutar, de defender, ainda que você não tenha uma pauta, ainda que você não tenha uma previsão de que alguma coisa vai acontecer, só pela vontade de gritar, de ser ouvido, de se manifestar. Que eu fiz um paralelo que eu acho que ainda vale com as manifestações de 2013, quando você não tinha também pautas com alguma previsão de acontecer. Era muito espaço, aliás, era espaço demais, né? Começou com não é pelos 20 centavos, aliás, começou pelos 20 centavos, depois não é pelos 20 centavos, é por um monte de coisa que ninguém sabe o que é, mas nós estamos vindo porque nós estamos de saco cheio desse sistema. Então eu acho que enquanto as manifestações até então estavam sendo pela soltura do Bolsonaro, etc., essa foi mais vazia nesse sentido de alguma promessa prática, mas ela acendeu aquela vontade de gritar contra o sistema, que eu acho que é essencial, porque eu acho que hoje o bolsonarismo é esta força, não tem outra força que seja tão antissistema. Mas o Bolsonaro é centrão. Eu não estou falando disso, eu estou dizendo é o sentimento das pessoas que estão ali. Então me pareceu que era isso, uma vontade de se manifestar tal qual era em 2013. Eu preciso botar isso para fora, eu preciso me tirar isso do sistema, eu preciso, né, de alguma forma me revoltar e não ser preso por isso, obviamente. Muito bem, então, sim, tem um efeito prático gigantesco. Para o Nicolas, obviamente, ele vai se consolidando como liderança, né? Muito jovem ainda, tem muito caminho e tal, tem amadurecido, a gente tem acompanhado aqui. Ganhou, sei lá, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, alguma coisa nesse sentido aí, ganhou muita gente, muita visibilidade, né? Esteve à frente nos trends do BBB. Você entende que o cara saiu para caminhar de Paracatu para Brasília, sem uma pauta muito definida, sem uma promessa de que alguma coisa ia acontecer no final, e ele foi mais citado do que o programa multimilionário que a Globo coloca no ar, aquela porcaria, todo ano. O cara foi mais citado. Então, assim, realmente é um cara que ele politicamente ganha muito, nada de errado com isso, tá? É uma liderança, é isso que ele tem que fazer mesmo. Cara, o líder é quem lidera, não é? Ele liderou, ele pegou, deu a cara a tapa, foi corajoso, colocou lá, foi até o final, venceu desafios, passou por problemas, né? Obviamente, é sacrificante. E, enfim, merecido o bônus que ele vai ganhar, ele vai tirar disso aí, tá?
Não acho que ele chega a competir com o Bolsonaro, não tem nada disso. Mas se sedimenta ali, né, no Brasil como um possível líder para o futuro. Muito bem. Para o bolsonarismo, eu acho que é isso. Eu acho que, diante de tudo que está acontecendo aí, escândalo do INSS, Master, prisão de gente inocente, tortura, morte de gente inocente na cadeia, né, do Bolsonaro, inclusive, que está aí sendo torturado, né, do nosso ponto de vista na cadeia, colocou tudo isso para fora e renovou, tá? E muita gente. Efeito prático é isso. É um ânimo novo para um ano eleitoral, o que é muito importante e o que assustou. Tanto assustou que a imprensa só falou do raio, ou só falou dos perigos de andar pela rodovia, que a PRF devia fazer alguma coisa. O outro lá começou caçoando, não tem ninguém, que flop, não chama ninguém, e de repente, pelo amor de Deus, pare, que é crime, né? Então chamou sim a atenção, e foi tão importante que tanto mídia quanto esquerda ficaram apavorados, tá? Com narrativas mais absurdas, agora a coisa do raio, né? Porque eles estavam lá esperando, choveu muito, dizem que há muito tempo não chove tanto em Brasília, não é normal chover tanto assim em Brasília. Raio, né? É claro que é normal ter raio quando se chove, quando se tem uma tempestade. O Brasil, aliás, é o país que mais tem raios, né? Mais cai raios no mundo. Então, bem normal que se caia um raio enquanto tá chovendo, tá? Ai, mas ele devia ter cancelado. Ele não chamou, né, cara? Ele tava indo. Ele chegou lá e calhou de estar assim. Não é um ato que não é uma peça de teatro, né? Não é um filme. Ah, não, vamos cancelar essa sessão, a gente reabre na próxima. O que eles queriam era isso, né? Não, cancela aí, pelo amor de Deus, cancela aí. Não tem como você prever que um raio vai cair por ali. Né? Aparentemente ninguém morreu, apesar de estavam dizendo que tinha não sei quantas pessoas na UTI. Parece que hoje uma foi levada para a UTI, mas o resto tá estável, só sob acompanhamento ali. O que por si só já é um certo milagre, né? Cair um raio no meio das pessoas e ninguém falecer. É estranho, né? É um milagre, mas muito bem. Mas aí a esquerda, inclusive, usou esse fato. Primeiro para, não, olha só, o Nicolas não é responsável. As pessoas estavam ali de livre e espontânea vontade, tá? Mas usaram esse fato. E aí começaram a usar o fato para dizer, olha, Deus está punindo o bolsonarismo. Deus está punindo o Nicolas, né? Inclusive não só o pessoal da esquerda. E aí é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Como é que eu vou colocar isso? Não é da falta de jeito, mas do uso. Vou usar o uso da fé, não. Eu vou achar uma palavra boa para isso, né? Mas pessoas se aproveitando deste fato para poder criticar. Como não tem nada para criticar, vou usar um fato natural para dizer. E pior, para dizer que eles não são cristãos de verdade. Teve algumas autoridades, não vou dizer, mas algumas lideranças do Missão que fizeram isso. Não são cristãos de verdade. Porque caiu um raio. Não são cristãos de verdade. Hein? Muito bem. Então, vamos entrar nessa questão? O Ancapso, inclusive, falou, olha, a chuva era um símbolo, e eu acho até mais bonito, era um símbolo que Brasília será lavada. Pode ser. Eu acho que tudo é apenas uma questão de eventos naturais. Né? Não tem nada de, olha, um sinal divino, nem nada disso. Um descampado, algumas torres ali, algumas coisas apontando para o céu, serviram de talvez para raio, evento natural. Agora, você quer falar de sobrenatural? Quer falar de sobrenatural? Então vamos falar de sobrenatural para mostrar para o cristão de verdade o que seria se fosse um castigo de Deus. Deus não erra, tá? Deus não erra o alvo. Se ele estava procurando ali mostrar alguém, punir alguém, ele não ia deixar pessoas hospitalizadas.
Ele não faz as coisas pela metade. Se era punição, a pessoa teria que ser apagada do mapa, certo? Por outro lado, se vamos falar de sobrenatural, né? De acordo com a teologia católica, ou os ensinamentos católicos, os demônios podem fazer esse tipo de coisa. Não criar um raio, mas eles sutilmente podem sim mover corpos mais sutis, como nuvens, né, vento, que podem fazer para gerar uma descarga elétrica por ali. Nessa leitura, pode ser que um demônio tenha conseguido fazer um raio para punir, para dispersar, para abalar, e Deus poupou aquelas pessoas que o raio cai no pé da pessoa e a pessoa não morre. Né? Eu não acredito que seja nada disso. Eu acredito que é apenas um evento natural, uma coincidência, estava lá e foi. Tá? Mas daí a dizer que os caras não são cristãos verdadeiros porque Deus mandou um raio, faça-me o favor, né? Faça-me por favor. Deus vai matar aquelas pessoas que estão ali lutando por um ideal, lutando porque o Nicolas... Então por que não matou... Desculpa, não posso falar essas palavras. Por que não levou o Nicolas, então? Deus errou a mira? É isso? Deus queria punir o Nicolas, mas acertou inocentes? Esse é seu Deus verdadeiro, cristão? É isso aí? Não dá, né? Não dá, sinceramente. Então, bom, eu já não vou muito com a cara desse líder, né? Já expressei isso aqui algumas vezes, justamente nesse tema de religião, que eu acho que dá uns pitacos sem entender, né? Para poder lacrar, para poder fazer, e agora, né, todo mundo que estava ali, às vezes pessoas que se dedicam, né, à igreja, às vezes pessoas que estavam lá, inclusive, rezando o terço, Cogos mesmo mostrou, ele estava lá rezando o terço, né? Então, às vezes você tem pessoas ali cristãs, devotas, que tentam agir bem, que só querem o bem para o seu país, mas esses não são cristãos verdadeiros. O bom mesmo é aquele que nem a igreja vai, né? E que apoia a lei do aborto. Não o ato. Deixa pra lá. Mas é isso, ó, grande ato, parabéns ao senhor Nicolas aí, né? Vocês sabem que eu tenho uns pés atrás, acham imaturo ainda e tal, mas vem amadurecendo a olhos vistos aí, parabéns, foi um ato correto, um bom ato, e que agora traga frutos, pode ser que tragam frutos, né? Muito bem, falamos do caso do Nicolas.